A partir de agora, você vai ouvir o programa Conectados na comunicação de Fernando Veloso, o Potência Gospel. É muita melodia. Cheguei, Brasil! Dia 9 de julho de 2020. Começa o Conectado! Você daí e Jesus no centro das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, obrigado aos nossos diretores, pastor Alexandre Ferreira e pastora Robervânia Marques. Obrigado também você, querido ouvinte, que está sempre ligadinho conosco aqui na melhor, na Rádio do Louvor e da Adoração, Rádio Elohim FM 105.1. Seu cuidado diário. Obrigado você também que está nos dando essa audiência através do nosso Facebook Fernando Veloso, Veloso com S, Brasil. Você está ouvindo o programa Conectados, aqui na Elohim FM 105,1. Direção geral, pastor Alexandre Ferreira. Na comunicação de Fernando Veloso. Fala, Potência Gospel. Olha a hora certa para você, 9 horas e 19 minutos, aqui na Rádio Elohim, a Rádio do Louvor e da Adoração. Já estamos aqui diretamente, já estamos transmitindo pelo nosso Facebook Fernando Veloso e também estamos aqui ao vivo com o nosso querido professor José Luiz. E hoje nós vamos falar um pouco de política, né? Não é isso, professor José Luiz? Bom dia para o senhor. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Potência Gospel. Prazer enorme estar aqui na Rádio Elohim. Isso. Meu querido, vamos começar já a nossa entrevista. Eu já quero perguntar para o senhor qual a diferença entre esquerda e direita, para a gente começar. Olha, é muito importante esclarecer essa diferença. Para evitar fake news, para evitar que as pessoas se enganem, né? O que é ser de direita e o que é ser de esquerda na posição política. Ser de direita significa ser alguém mais conservador, que não gosta de mudanças, né? Que coloca a pauta comportamental acima de outras pautas. Nesse caso, eu acredito nisso, nisso e vai ficar pro resto da vida. Isso, tem uma postura mais conservadora, não gosta de mudança, tem aquela visão mais tradicionalista de sociedade, entende que as coisas têm que ficar mais ou menos do jeito que estão. É ter uma postura conservadora. Isso. Quem é da direita geralmente é mais conservador. Não gosta de ideias novas, tem uma certa resistência a ideias novas e age com naturalidade em relação às desigualdades sociais. Já a posição política de esquerda, ela quer mudança. Isso. Eu acho que essa é a grande diferença. Não aceita, que a mudança social, que significa mudança nessa visão de uma sociedade onde tem ricos e pobres. A esquerda quer uma plataforma de mais igualdade entre as pessoas. Significa mais apego à democracia. Quem é de esquerda geralmente tem apego à democracia, defende a democracia, respeita as diferenças e tem uma postura de diálogo maior, de tentar vencer pelo convencimento e não pela agressão. Vamos pegar um caso clássico de posição de direita e posição de esquerda. Isso. Um
alguém que comete um ato de violência, né? Um jovem de 18 anos que entrou para o mundo do crime, o conservador de direita já acha que tem que mandar prender, executar esse jovem, punir, ponto. Acha como a saída para o criminoso é só punição. A visão de esquerda acha que tem que ter punição sim, mas tem que ter uma mudança social para que no resgate daquela exatamente, pessoa. Para que alguém que foi para o mundo do... Primeiro que não haja criminosos. Isso. Né? Que você tenha uma sociedade onde todas as pessoas tenham oportunidade e não caminhem para o mundo do crime. Essa é a posição de esquerda progressista. Caso alguém vá para o mundo do crime, a posição de esquerda é mais cristã, na verdade. É mais cristã. Ela coloca possibilidade de um resgate dessa pessoa, né? Porque o fato da pessoa ir para o mundo do crime, a culpa não é só dela. A culpa é de uma sociedade excludente que a gente tem e que não dá oportunidade igual para todos. Então esse é um exemplo mais ou menos aí que a gente podia pegar social, um exemplo clássico da diferença de uma posição de direita e de uma posição de esquerda. Agora, o que é um partido de direita? O senhor explicou a diferença entre um e outro, mas quais são os partidos que estão ligados à direita? O senhor poderia citar aqui? Claro, com certeza. Você pega o DEM, é um partido clássico de direita, ele já mudou de nome várias vezes. Antes era o PFL, estava queimadíssimo, do PFL de ACM, Antônio Carlos Magalhães. Hoje é o neto dele, ACM Neto, na Bahia, que é o governador, foi prefeito de Salvador, né? E é uma grande liderança política na Bahia. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Veja, mais importante do que ser de direita ou de esquerda, eu acho que é ter uma postura respeitosa, dialogar com todo mundo. O Rodrigo Maia, eu diria que é um excelente político de direita, né? Então o DEM é de direita, o PP, que antes era PPB, e antes de ser PPB era PDS. Foi mudando o nome do partido em função das acusações de corrupção. E agora mudou já, agora é progressistas. Progressistas. Aí nesse caso, a mudança de nome é somente eu posso dizer assim, que é uma fachada para enganar o povo. Exatamente. E infelizmente consegue enganar. E como eu posso dizer, as teorias, o que eles acreditam, continua a mesma coisa. Exatamente. Então, progressistas, antigo PP, que antes foi PPB e que antes foi PDS, da Arena, né, apoiou a ditadura militar, é um partido de direita. O PSL, né, que é um partido de direita com uma pauta extremamente radical, comportamental, né? O PSC, né, um partido de direita. Então esses são os partidos de direita clássicos aqui que a gente tem no Brasil. Mudou de nome, republicanos. Por que mudou de nome? Porque também sofreu muitas acusações de corrupção. O presidente do PR foi ministro de Temer e ele caiu, né, em caso de corrupção, foi acusado, foi verificado que ele desviou dinheiro do Ministério do Esporte, que agora não existe mais o Ministério do Esporte, e o PR ele mudou de nome, agora ele é Republicanos, também é um partido clássico de direita. E partido de esquerda, os mais conhecidos, famosos, tem os partidos da esquerda, que eu chamaria de esquerda moderada, e tem a esquerda radical também, né? Aí de esquerda moderada você tem o PCdoB, você tem o PT, você tem o PDT, e mais radical você vai ter o PSOL e o PSTU, que perdeu o direito de ser um partido político, né? O PCO, Partido da Causa Operária, que também perdeu o direito porque não atingiu o coeficiente eleitoral necessário para se tornar partido, eles estão lutando. E o PSTU também é um partido de extrema esquerda, né? Então os partidos mais moderados, mais clássicos e mais fortes da esquerda no Brasil são PT, PCdoB, PDT, PSOL e o PSB. Só que o PSB é um partido ele é centro-esquerda, eu não colocaria ele como
como ele vai conforme vão as ondas, entendeu? Do mar. Isso. Então quer dizer, nesse caso, para o público agora entender que está nos escutando, um partido de direita é como se fosse um conservador, né, nas políticas. E o esquerda é um liberal, mas com uma liberdade de você, como é que se diz, sem impedir absolutamente nada na sua vida pessoal. É como se fosse assim, o camarada ele é gay e pelo partido da direita, aquilo não pode se expor, não é isso? E o camarada ele é gay, ele quer se expor, quer dizer assim, olha, eu também tenho direito como gay e assim sucessivamente. É nesse ponto de vista assim para que o povo compreenda? Veja... Mas eu quero dizer para o senhor, mesmo que seja essa rádio aqui, pode ficar à vontade para falar, viu? Não tem, aqui a gente não tem, entendeu? O homossexualismo, ele não é uma doença, a ciência já comprovou que não é uma doença, né? O homossexualismo é histórico, existe desde que a humanidade se entende como ser humano no mundo, né? É uma questão histórica. Então há, sim, muito preconceito em relação aos homossexuais na sociedade, e esse preconceito significa ser conservador, significa ser de direita, né? Porque a pessoa não escolhe ser gay, ela não escolhe ser gay, a pessoa não escolhe ser negra, a pessoa não escolhe ser branca, a pessoa não escolhe ser deficiente. Isso. A pessoa nasce assim, ela por alguma eventualidade da vida, ela se torna deficiente, ela nasce negra, ou ela já nasce com uma tendência homossexual. Isso não é uma aberração, né? Então, a posição de esquerda, ela respeita esse tipo de não é nem escolha, mas essa realidade do ser humano, o fato da pessoa ser homossexual, respeita as diferenças. Isso. Então, veja só, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tem muitos partidos, por ser direita, não porque eu seja evangélico, eu seja pastor, não. A gente temos que aprender a respeitar as diferenças das pessoas. E existem alguns partidos que eles batem pesado nessa tecla, não é isso? Eu acho que o principal da educação começa dentro de casa, né? Dentro de casa. Então, quando a pessoa chega a um desenvolvimento psicológico, tudo um tal, e a pessoa decide o que quer da vida, aí ela escolhe ser gay, se não se é lésbica. Eu não tenho nada contra isso aí, né? Então, eu sou uma pessoa extremamente nesse ponto de vista, não que eu seja conservador, mas eu preciso ter também a liberdade, a pessoa cada um. Eu tenho na minha família pessoas que é gay, que é lésbica, e nem por causa disso que eu vou deixar de abraçar, tá entendendo? Então, as pessoas têm uma imagem da esquerda e da direita totalmente diferente, e o senhor hoje aqui de manhã está abrindo a mente de muita gente que tem isso aí, né? Deus é amor. Jesus, quando veio ao mundo, Jesus é um cara de esquerda, viu? Acho que é legal dizer isso. A posição política de Jesus Cristo é de esquerda. A posição política do Papa Bento, do nosso atual Papa Bento XVI, é de esquerda. A posição política é de esquerda. E de Jesus Cristo era uma posição política de esquerda, sim. É só ler as Escrituras o que ele pregava. Ele pregava a mudança. Ele não achava certo existir pessoas miseráveis. Jesus Cristo, ele ajudava os mais pobres. Ele olhava as pessoas mais necessitadas. Ele dividia o pão. O milagre da divisão do peixe e do vinho. Então Jesus Cristo era um cara de esquerda. Eu sou de esquerda muito por conta de Jesus Cristo. Porque eu fui criado numa família muito religiosa e aprendi esses conhecimentos, e quando eu fui me interessar por política, ver as diferentes visões políticas, eu percebi que a visão de esquerda estava mais próxima do caminho de Jesus. Então, ser de esquerda significa cultivar o amor e não o ódio. A gente precisa de mais amor, de mais respeito, né? E capacidade de... A política é a arte do convencimento. E você não convence com ódio, você não convence com arma na mão, você convence com livros, com ideias. Então, eu estou abrindo meu coração também, sou de esquerda. Eu acho que a gente que é da universidade,
a gente que é da sociedade, que é uma pessoa pública, a gente não pode ter vergonha de colocar para a sociedade os nossos pensamentos. Né? Então, ser de esquerda significa querer mudança sim, mas que tipo de mudança? Uma sociedade sem desigualdades sociais, uma sociedade onde o amor seja a palavra do cotidiano, onde não haja gabinete do ódio. Que loucura é essa? Nós não precisamos de um gabinete do ódio em Brasília, nós precisamos de um gabinete do amor, nós precisamos do gabinete da paz, nós precisamos de mais Jesus Cristo na política. Uma outra pergunta aqui agora, já que o senhor já explicou a diferença entre esquerda e direita, o partido de direita, o partido de esquerda, o que é o Centrão? Rapaz, o Centrão é o que há de pior na política brasileira. Por que o que há de pior? O Centrão não é nem progressista e nem conservador. O Centrão está ligado ao poder, apegado ao poder. Ele apoia quem tem a caneta na mão. Ele apoia o presidente que está lá, independentemente se seja um ditador, se seja um democrata, se seja alguém mais liberal, progressista, ele não quer saber disso. O Centrão é o que há de pior na política brasileira, porque ele é apegado ao poder, ao dinheiro. O Centrão é o PSD, é o partido de Gilberto Kassab, que foi ministro no governo Lula, no governo Dilma, e foi ministro do governo Temer, e agora tem uma influência grande no governo Bolsonaro. Então, o Centrão ele é extremamente oportunista, é o que há de pior na política, é o Centrão no nosso país. Então, o presidente Bolsonaro, para tentar escapar do impeachment, foi lá agora se abraçar com o Centrão para ter votos suficientes na Câmara dos Deputados e não sofrer um processo de impeachment. Então o Centrão é isso, ele se vende. O Centrão é a velha política. E que precisa ser mudado. Eu sempre acredito no novo, eu sempre digo aqui aos ouvintes da rádio que a gente precisa acreditar no novo, né? E tem muita gente aí, como eu disse para o senhor aqui logo no começo, antes de entrar na entrevista, tem vários políticos aí que não têm o preparo. E isso prejudica lá dentro. Porque imagina o camarada passar 4 anos lá, ganhando não sei quantos são mais ou menos 18 mil, né, o salário, né? Não é pelo salário, mas a pessoa que está lá trabalhando. Porque o trabalhador é digno, como diz a palavra de Deus, o trabalhador é digno do seu salário. Mas o camarada passar 4 anos, feito agora, eu sou bem sincero dizer para o senhor, eu sei que tem muita gente que ouviu, tem muita gente que vai compartilhar a live, e eu sempre digo aqui, até o diretor mesmo aqui da rádio, ele disse que prefere voltar uma pessoa que não seja evangélica do que voltar uma pessoa que não é evangélica. E eu estou na mesma pisada. Por quê? Porque o que tem de evangélico, agora nessa pandemia que sumiu, eu estou dizendo para o senhor aqui, eu falo para todo mundo, porque muita gente está ouvindo, tem gente que pode até gravar o que eu estou dizendo. Meu nome é Fernando Veloso da Silva, né? Quando eu nasci, e minha mãe perguntou, é o quê? É menino ou menina? O médico falou, é homem. Minha mãe disse, é macho. Não tenho vergonha não. Minha mãe é de Surubim, do interior de Surubim, eu tenho o maior orgulho disso, muito orgulho. E tem muita gente que depois que agora da pandemia sumiu. Desapareceu, professor Luiz, e aparece agora apontando somente erro do governo, erro da prefeitura. Por quê? Para tirar o seu de fora. Essa é a realidade. Então, quando a gente vê esses políticos que já são malandros velhos na política, eu sou bem sincero dizer, pode gravar, um bando de pilantra que aparece para roubar, ladrão de consciência, com a Bíblia na mão, para roubar a consciência de muita gente. Então, é necessário esse debate? Porque tem muita gente que está precisando saber o que é esquerda e o que é direita. E eu acredito que essa pandemia veio para expor essas pessoas que estão há muito tempo, professor Joel Luiz, a realidade. Eu vou ser candidato a vereador pela cidade do Recife. Olha, isso é corajoso. Eu sou pré-candidato a vereador pela cidade do Recife. Certo? Eu acho que eu sou cristão, usar Deus como cabo eleitoral. Isso, tem muita gente que faz isso. Entende? Eu nunca faria isso, não faço isso, não fico publicando fotos minhas em redes sociais com Bíblia embaixo do braço. Eu acho que isso é uma canalice, usar Deus como cabo eleitoral, usar a fé das pessoas para ganhar voto. Eu acho isso de uma maldade enorme.
como fez aquele bispo que queria vender a sementinha santa, Isso. que cura o Covid, Rapaz, por R$1.000. É brincadeira. Para não. ganhar dinheiro. Né? Quer dizer, e muita gente comprou pela fé. Então usar a fé das pessoas para ganhar voto, eu acho isso de uma maldade enorme. Eu acho isso é ser anticristo, eu diria. Né? Você querer ganhar voto usando a fé, colocando a Bíblia embaixo do braço. O cristão verdadeiro, num momento como esse, o cristão verdadeiro, ele está ajudando as pessoas, ele está aparecendo, está ajudando a coletar alimentos. O cristão verdadeiro está mandando mensagens corretas para as pessoas, está visitando os mais necessitados e está confortando as famílias que precisam ser confortadas. Eu acho que fé sem obras é morta, como diz no Evangelho. Né? Então não adianta só a fé, tem que ter ação. Então tem muito político, muito evangélico político, que é muito ora. É importante orar, sim. A oração ela é um alimento da alma, é extremamente importante. Mas tão importante ou mais importante do que orar é agir, colocar os ensinamentos cristãos em prática. Isso. É isso, colocar os ensinamentos cristãos em prática. Isso é mais importante do que colocar a Bíblia embaixo do braço. O que eu estava olhando, tem até uma deputada, eu não vou citar o nome, né, que é o tempo todinho com a bandeira do Brasil, né, bandeira do Brasil, e eu sou disso aqui, e isso aqui, e aquilo outro, e não sei o que lá. Eu fico olhando e digo, mas ser patriota precisa estar com a bandeira do Brasil? Entendeu? Então são certas coisas que a gente vê o absurdo incentivando. Eu vejo aí agora uma passeata em meio à pandemia, que passou há uns dias atrás, uma passeata que foi dada pela política, e um monte de caso foi preso. Foi preso carro, moto, por quê? Não estava os carros e as motos que saíram, alguns não estavam de acordo com a data que era o rodízio. Pá, ímpar, e saiu, e foi um monte de preso. Depois queria aparecer no Detran como autoridade. Poxa, o que a gente está precisando não é acusações nesse momento. O que a gente está precisando, o que eu acredito, é na política nova, professor Zé Luiz. O que eu sempre digo aqui para o povo, está na hora do povo abrir os olhos. Tá uma desgraça tão grande. Né? A gente vê que o alto-faturamento daqui da BR, ainda tem tanta coisa para ser feita. Não é momento, a gente mostra, eu tiro foto e mando para o órgão competente para ver o que é que pode fazer. Mas está tocando, prefeito, governador. Eu não estou apoiando aqui nem Paulo Câmara, nem como é que se diz? Como é o nome do governador? Me foge da memória aqui agora. Geraldo Júlio, prefeito Geraldo Júlio e o governador Paulo Câmara. Não estou falando mal deles. Não, também não estou. Né? Mas a questão não é porque eu não acredito na política deles que eu vou começar a tirar pedra. Eu tenho que olhar que eu estou no barco aqui em Pernambuco. Não é isso? E não é nesse momento a gente tem que mostrar os erros. Tem acertos também? Tem. Vamos ser justos. Né? Então, aos trancos e barrancos, Pernambuco está seguindo. Em meio a essa pandemia, muita gente aí se levantando. E o que eu acho engraçado é que tinha muito político que apoiou, tanto ele como o governador, como também tirou até foto. Aí depois da pandemia que apareceu algumas falhas, aí tome pau no governador. Para mim é um pilantra. Para mim é um pilantra. Me desculpe dizer para vocês aqui. É um pilantra. É um cabo que não tem compromissos. Porque eu aprendi uma coisa, que se entrou junto, tem que ir junto até o final. Minha mãe sempre diz, tem que ser homem e tem que ser mulher, e tem que ter, né, agarrar as oportunidades e ir até o final. Né? Mas vamos para o debate, senão eu sou um pouco estourado. Viu? Eu gosto de falar mesmo aqui agora. Para o senhor, o que é ser liberal e conservador? Dos dois. Sim, ser liberal e conservador, o liberalismo é uma corrente científica. Desculpa, porque tem gente que diz que é liberal, vamos banalizar tudo, é assim, nessa visão? Não, negativo. O liberalismo nasceu na Inglaterra, século XVIII. John Locke é um filósofo liberal muito conhecido. E o que é o liberalismo?
o liberalismo ele veio romper com a ideia da monarquia, do governo, do poder centrado na figura do rei. Então o liberal ele estabelece uma nova proposta de poder na sociedade, poder a partir das elites de um país, de uma cidade, e não a partir de uma figura única, familiar, imperial. Então o liberal, ele, em 1889, na França, a Revolução Burguesa, que também é chamada de Revolução Francesa, é uma revolução liberal, ou seja, a França rompeu com o modelo imperial, o modelo monárquico, né, que tinha um rei, e passou a ter um outro tipo de sistema político. Um sistema político pautado na divisão do poder entre quem? Entre as elites do país. Né? As pessoas que eram ricas, donas de terras, né? Conseguiram derrubar o rei na época, conduziam uma revolução, chamada Revolução Francesa, lá no século XIX, século XVIII, 1789, Revolução Francesa, e estabelecer o início do liberalismo, um movimento político que vem até hoje. Né? Então o liberalismo as bandeiras principais, a igualdade, fraternidade e liberdade. Porque antes do liberalismo francês, a França era governada por um rei absolutista. Então as pessoas não tinham direito. A ideia de cidadão, a palavra cidadão, surgiu nessa época. Surgiu no século XVIII, na França. Ou seja, tratar as pessoas de maneira igual. Então ser liberal, na essência da palavra liberal, significa você ter uma postura de tratar as pessoas com igualdade. Aí você tem o liberal conservador, né? E um liberal mais progressista. Eu me encaixaria na figura de um liberal progressista. Né? Eu acho que um liberal que quer mais mudanças, e não um liberal que quer ficar tudo do jeito que está. A manutenção das desigualdades entre as pessoas. Um sistema político capitalista, onde os ricos sempre serão ricos e cada vez mais ricos, e os pobres sempre serão pobres. Então o Brasil cresceu, ele melhorou muito, na verdade, nos últimos 50 anos, porque surgiu uma classe média. E essa classe média, ela começa a questionar mais o poder instalado. Porque quem é que sempre teve o poder nos países? As elites, as pessoas poderosas. Elas não deixam gente que não seja das suas famílias, que não seja da sua casta social, ter um espaço de poder. Então a Revolução Francesa, onde começou o liberalismo lá no século XVIII, final do século XVIII, nada mais é do que pessoas que se tornaram ricas ou que eram ricas, que começavam a não aceitar mais as ideias impostas pelo rei da França. Derrubaram o rei e criaram um novo sistema, a França liberal. E isso se esparramou para outros países. Né? O Brasil, é claro que é outra história, completamente diferente, mas um movimento parecido. Né? O Brasil ele foi dependente de Portugal até 1822. Né? Mas ele era uma monarquia também. Só deixou de ser monarquia em 1889, com a proclamação da República. Mas que república foi essa? Foi a República das Elites, a República dos Generais. O primeiro presidente da República foi um general, Marechal Deodoro da Fonseca. Só depois as mulheres não votavam, os negros não votavam, os pobres não votavam para escolher essa diferença deputado. Ainda, né? Só para você votar, até 1930, no Brasil, ou seja, até 90 anos atrás, para você poder escolher alguém e votar, para vereador, para prefeito, para deputado, você tinha que comprovar renda. Você tinha que comprovar que tinha um valor X, ou era dono de terras. Então o Brasil, a gente poderia dizer que ele melhorou muito quando você analisa historicamente, nos últimos 50, 100 anos. Melhorou muito. A gente hoje é um país democrático. É um país onde as pessoas podem sonhar mais. Se eu volto 100 anos no passado, uma mulher não podia sonhar em nada. Né? Ela tinha que ficar em casa e não tinha mais nada para fazer. Né? Quem era negro não podia sonhar. Não tinha carteira de trabalho.
entende? Apesar de ter havido a abolição da escravidão, os negros até 1940, quando antes da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, os negros ou estavam desempregados ou em condições precaríssimas de trabalho. Então, o movimento liberal, ser liberal, significa, lá na França, a França que apresentou esse modelo político para o mundo, significa lutar pela divisão do poder no país. E foi isso que fizeram os liberais franceses, a burguesia francesa no final do século XVIII, e outros países copiaram esse modelo. O Brasil, claro que guardadas as devidas proporções, tem a sua própria história, mas ele caminhou também nessa direção no final do século XIX e avançou no século XX por um sistema político, eu diria assim, mais inclusivo e mais democrático. Para o senhor, que a diferença, tem uma pergunta aqui agora do ouvinte, viu? Ele está perguntando aqui qual a diferença, eu tinha colocado até aqui na nossa pauta de entrevista, mas ele colocou qual a diferença entre extrema esquerda e extrema direita. Olha, excelente pergunta. Esses dois extremos são muito perigosos para o nosso país. Já dizia Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, tenha uma postura de temperança, tenha uma postura do meio termo, uma postura moderada. Os extremos são extremamente perigosos, né? Então, ser de extrema direita significa adorar o nazismo, por exemplo. Significa acreditar na eugenia, ou seja, numa raça pura. Significa não gostar de negro. Ser de extrema direita significa querer eliminar as diferenças. E eliminar, que eu digo, é eliminar mesmo. Executar, matar. Ter uma raça pura. É o Hitler. Hitler é de extrema direita, né? As extremas, e a extrema esquerda, Stalin, que também matou muita gente que não concordava com a política dele. A extrema esquerda acredita na ditadura do proletariado. O que é essa ditadura do proletariado? Seria um sistema político onde quem governaria o país seria os trabalhadores. Mas quais trabalhadores? Na verdade, as lideranças dos trabalhadores. E eu conversando com um amigo que é de extrema esquerda, isso há uns 10, 15 anos atrás, ele disse que a gente tinha que pegar em armas. Então, e eu discordo disso. Eu acho que tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita gostam muito de armas. Acham que tem que armar a população. Acham que tem que eliminar o outro pela violência. Então esses extremos eu acho muito ruim para nós. Tanto da esquerda como para a direita? Tanto da esquerda quanto da direita. Meus amigos, eu tenho muitos amigos da extrema esquerda. Muitos não, alguns, né? Até porque não são muitos que são de extrema esquerda. Gosto deles, tenho uma relação boa, mas politicamente não concordo, não acho que o caminho... O senhor acha perigoso? Eu acho perigoso qualquer tipo de posição extremista na política. Aí eu lhe pergunto, a direita hoje, na sua visão hoje, a direita, como o senhor falou que já é esquerda, na sua visão hoje, o direita, eu não estou falando da extrema direita, estou falando da direita hoje, atual. Qual a sua visão hoje na política atual a respeito do povo que está administrando o Brasil, que é a direita? Muito bem, depende é que nós temos várias direitas no Brasil. Isso. O Brasil é um país diverso. Então você tem a direita representada em Rodrigo Maia. Eu acho ele um excelente político, eu acho ele, na minha opinião, o Rodrigo Maia está conduzindo bem a Câmara dos Deputados. Claro que ele não é perfeito, mas ele tem se mostrado um democrata verdadeiro. Não só porque é do Partido Democrata, mas porque tem respeitado as diferenças dentro do parlamento. Conduzido bem o parlamento, dialogado com todo mundo e mandado mensagens boas para a população. Então acho que essa... Eu já ouvi até uma declaração dizendo que quem está governando o Brasil é o Rodrigo Maia. Né? Então o presidente da Câmara dos Deputados, e está de uma certa forma, ele lidera o parlamento, né? A Câmara dos Deputados, que é um poder legislativo. De certa forma ele está ajudando a conduzir o país. Então eu acho que ele está fazendo isso bem.
Eu acho que esse tipo de direita está conduzindo bem o país. Aí vamos pegar um outro exemplo de direita no país, que eu acho que está pisando na bola. Né? O prefeito do Rio de Janeiro, ele está pisando na bola. Né? Ele está negando a Covid, ele negou a Covid por bastante tempo. Ele esconde muitas informações do povo. Foi mostrado recentemente que o site da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele estava mentindo informações para a população, dizendo que tinha leitos disponíveis nos hospitais, mas não tinha. Entende? Isso foi revelado pelos órgãos de comunicação. Então o Rio de Janeiro está numa situação muito difícil, por conta da condição política. Então é muito perigoso também esse tipo de direita que mente, que dá informação errada para as pessoas, que prioriza algumas pautas em detrimento de outras pautas. Então acho que nós temos várias direitas. Eu acho que tem a direita que está ajudando o Brasil hoje, representado na figura de Rodrigo Maia, e tem a direita que está atrapalhando. E não é extrema-direita, não. O prefeito do Rio de Janeiro, ele não é extrema-direita. Ele é um cara de direita. Isso o senhor acha assim, por exemplo, você tem um prefeito também, o senhor citou o prefeito do Rio de Janeiro, e tem outro prefeito, enquanto um nega, como o senhor acabou de falar, o outro de São Paulo, teve um de São Paulo, do interior de São Paulo, disse que todo mundo vai pegar Covid. Veja que situação. Isso atrapalha a política atual. Um diz que é, outro diz que não é. Um abre, o outro diz não, fecha tudo. Na sua visão aí agora, veja aí agora. Ô Fernando, olha, isso atrapalha muito o povo. Isso atrapalha muito você politizar uma pandemia. Isso é muito ruim. Isso é uma pandemia. Tem um livro chamado Povos e Pragas, do historiador William McNeill. Ele fala da história das pandemias na humanidade. Eu li esse livro. Então, infelizmente, a nossa geração está vivendo uma pandemia. A última pandemia que nós vivemos, que a humanidade viveu, foi em 1918, a gripe espanhola. Em 1918, 1/3 da população morreu, certo? 1/3 da população morreu. Isso significa que em cada 100 pessoas, 33 pessoas morreram no Brasil em 1918. Né? Nenhum de nós estava aqui. Algumas pessoas que estavam em 1918 têm mais de 100 anos hoje. Quem nasceu em 1918 tem 102 anos hoje. Então a nossa geração está vivendo uma pandemia, infelizmente. Foi violento demais, não foi nesse 1918? Foi extremamente violento. Então você não pode brincar com vírus. Vírus, ele é um organismo microscópico, certo? Ele é um vírus, uma bactéria. E o William McNeill vai dizer o seguinte, que o pior inimigo dos seres humanos não é o outro ser humano. O pior inimigo nosso são os vírus e bactérias. Porque eles nos atacam e a gente não consegue enxergar. E outra, eles não escolhem cor, classe social, credo religioso, não escolhe religião, não escolhe raça, não escolhe homem, mulher, não escolhe rico, pobre. O vírus ataca todo mundo. Então, quando as lideranças políticas, uma manda abrir, outra manda fechar, dá um sinal ruim para a população. Dá um sinal ruim, as pessoas ficam indecisas. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Aí eu vou pela ciência, que é a ciência que ajuda a gente a combater os vírus e bactérias. Ou seja, o que vai acabar com a pandemia vai ser a vacina. A vacina vai acabar com a pandemia. E a vacina vai ser descoberta num laboratório científico. Aliás, já tem a pesquisa em relação a várias vacinas. No total, até uns 2 dias atrás, foi 3, estavam em teste 153 vacinas para tentar combater a Covid-19. E até agora está em análise. Né? A previsão é que a primeira vacina já em dezembro a gente tenha acesso. E daqui que chega a distribuição... esse é o problema. Né? Quando a gente tiver acesso à vacina, acabou a pandemia. Acabou, não vai ter mais coronavírus. Até ele vai existir, mas ele não vai conseguir atacar o nosso organismo. Porque a gente vai estar vacinado, vai ter um anticorpo dentro do nosso organismo. Então, seguir o que dizem as autoridades sanitárias. É isso que eu digo à população. Seguir o que dizem
epidemiologistas, os sanitaristas, os médicos. Isso. Professor Zé Luiz, tem algumas pessoas que falaram aqui, olha, uma está dizendo bom dia, a outra está dizendo, Késia Silva está dizendo, ótima aula de história, parabéns professor pelo preparo, um excelente vereador. Fábio Paiva está dizendo, assunto muito relevante, parabéns aos amigos Zé Luiz e Fernando. Cássio EDF está dizendo, boa professor. Marcleide Macário Diniz Leite está dizendo, isso professor, a vacina devemos olhar para a ciência. Mas vamos lá, voltando novamente aqui, sem intervalo, viu? Gostando, o papo aqui tá bacana. Vamos embora. Na sua visão, a autoanálise agora, professor, é sobre hoje, os três poderes do Brasil, executivo, legislativo e judiciário. Como o senhor vê hoje esses três poderes atual, devido na pandemia? Na pandemia, Fernando, eu acho que o poder legislativo e judiciário estão se comportando muito bem. Eu acho que estão seguindo o que dizem as autoridades sanitárias, estão seguindo o que diz a Organização Mundial da Saúde. A pandemia é uma coisa muito séria, não dá para politizar a pandemia. O Poder Executivo, infelizmente, está dando um mau exemplo. O presidente da República está com a Covid. Por que ele está com a Covid? Porque ele promoveu aglomerações, ele não usou máscara, ele apertou a mão das pessoas, ele disse que era só uma gripezinha, que ele pegou a gripezinha e deve ter passado essa gripezinha para muita gente. Cadê o ministro da Saúde? Nós estamos sem ministro da Saúde. E quem indica o ministro da Saúde é o presidente da República, é o Poder Executivo. Nós estamos sem ministro da Educação. Veja, como que a criançada vai ter acesso a conteúdos escolares nessa pandemia? Cadê o ministro da Educação para dizer como é que vai ficar a nossa educação? Coloca um camarada dizendo que é doutor e sem ser doutor. Como é que fica esse negócio? Como que eu escolho o ministro da Educação sem verificar o currículo dele primeiro? Infelizmente, um grande mentiroso. Ele mentiu para a nação. Ele falou que tinha doutorado, não tinha. Ele tinha os créditos de doutorado. Para ser doutor tem que defender uma tese. Ele foi reprovado na tese. E ele foi desmentido pelo reitor da Universidade do Rosário. Pegou mal para o Brasil essa indicação do Decotelli, que foi ministro da Educação por 5 dias. Ficou feio, muito feio, você nomear uma pessoa mentirosa para ocupar o cargo de ministro da Educação. E nem vou falar do anterior, o Abraham Weintraub, que fugiu para os Estados Unidos com medo de ser preso. A verdade é essa. Que como que você vai para uma reunião ministerial e chama um outro poder? Os ministros do Supremo Tribunal Federal ofendem essas pessoas. A palavra, não sei se pode dizer aqui na rádio, mas pode, fica à vontade. Todo mundo sabe como que o Abraham Weintraub chamou os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Então ele injuriou, ele caluniou. Calúnia e injúria são crimes pelo Código Penal brasileiro. Uma coisa é eu ter a liberdade de expressão, colocar a minha opinião, fazer uma crítica respeitosa. A democracia é isso, eu posso fazer uma crítica respeitosa. Outra coisa é eu injuriar, ofender a outra pessoa. Isso não pode, isso é crime. E por isso que ele fugiu para os Estados Unidos. Então, quer dizer, esse tipo de exemplo que o Poder Executivo tem dado nos últimos meses é muito ruim. Eu acho que, lamentavelmente, nós estamos sem Poder Executivo. Até porque o presidente da República está doente, está com Covid lá, dando mau exemplo para o povo, né? Promovendo aglomerações e tal. O Poder Judiciário ele não é um poder eleito pela nossa Constituição. Ele é um poder indicado pela Presidência da República e sabatinado pelo Parlamento para a pessoa conseguir chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal. Geralmente é algum juiz de carreira. Ou seja, quem está no Supremo Tribunal Federal é alguém muito preparado, que conhece muito bem a Constituição e as leis do Brasil. Senão não conseguiria chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, as 11 pessoas que estão lá, claro, umas mais progressistas, outras mais conservadoras, né? Tem diferença entre os ministros, mas todos eles, os 11 ministros, são pessoas preparadas, respeitadas no meio jurídico. Não é
qualquer pessoa que termina o curso de Direito e vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não. Não é assim, não. O cara tem que ter uma longa carreira. Veja que é muito difícil um cara chegar a ser ministro do Supremo com menos de 40 anos. Não existe. Todos são uma idade mais avançada porque já avançaram muito, cresceram muito na carreira jurídica. São pessoas preparadas. E o parlamento precisa ter voto. Os deputados e senadores são pessoas eleitas pelo povo. E aí tem alguns que são mais preparados, outros são menos preparados. Aí depende da votação popular. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora, e dentro dessa pergunta vai ter outras perguntas, né? Na sua visão, sobre a política atual, aí agora eu lhe pergunto, qual o perfil do candidato que o senhor votaria e por quê? Depende do cargo, né? Eu acho que para cada cargo tem que ter um perfil. Vereador, esse ano de 2020, eu vou votar no professor Zé Luiz, eu vou votar em mim, porque eu serei candidato esse ano. Mas, se eu não fosse candidato, né, que perfil de vereador eu votaria? Eu acho que tem que ser alguém preparado, alguém que conheça a legislação do município, alguém que saiba o que faz um vereador na Câmara dos Vereadores. E o que é que faz um vereador? O vereador, ele fiscaliza o poder executivo, ele cobra a ação da prefeitura e ele elabora projetos de lei para melhorar a qualidade de vida do povo. Então, em primeiro lugar, queria saber se o candidato sabe o que faz um vereador. O vereador ele não asfalta a rua. Vereador, não é papel do vereador da cesta básica. É claro que ele pode ter uma ação social, sim, mas não é essa a função do vereador, na sua essência. A função do vereador é fiscalizar o poder executivo, cobrar do poder executivo ações, asfaltar a rua, melhorar o atendimento de saúde no bairro. É isso que faz o vereador, ele cobra do poder executivo e apresenta projetos de lei. Tem muita gente que não sabe disso aí que o senhor está dizendo aí agora e acha que o vereador cadê os vereadores? A luz está aqui, está apagada, cadê o vereador? Né? O buraco está aqui grande na rua, cadê o vereador? Aí cada um bota a situação. É bom o senhor explicar o que é o serviço de um vereador para que o povo saiba, como é que se diz, a visão que é que um vereador faz. Olha, Fernando, você está de parabéns por esse programa e trazer essa pauta aqui. Porque tem vereador que é muito safado. Vamos usar esse termo mesmo. Pode ficar tem vereador que é safado. Por quê? Por exemplo, uma família pobre, humilde, morre alguma pessoa da família e a família não tem o dinheiro para o caixão e vai atrás do vereador. Aí o vereador, ele consegue o caixão e fala que foi ele que conseguiu. Mas não foi. A prefeitura tem um programa de doação de caixões para famílias carentes. Então o que o vereador faz? Ele manda um ofício para a prefeitura e esse caixão é liberado pela prefeitura, pela Secretaria de Desenvolvimento Social e chega até essa família. E só que o vereador não fala isso, ele não explica esse caminho. Ele fala que foi ele. Sinceramente, eu não sabia desse projeto. Eu não sabia. O senhor agora abriu minha mente sobre isso aí. Pois é, então tem vereador que esconde informações do povo. E tem que colocar essas informações. Veja, tem vereador que promove rachadinha no seu gabinete. O que é a rachadinha? É o que está acontecendo com o filho do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Cada vereador na cidade do Recife tem o direito a ter 18 assessores pagos pela Câmara de Vereadores. Perfeito. Esses assessores ajudam no mandato do vereador. O que tem alguns vereadores? O que alguns vereadores fazem? Não todos, claro. Alguns vereadores fazem a rachadinha. Coloca uma liderança popular do bairro como sendo assessor e só que pede de volta metade do salário para remunerar outra liderança em outro bairro. Isso é rachadinha. Então ele duplica o número de assessores dele. Ao invés de ele ter 18, ele tem 36. E só que um assessor que ganha 2 ou 3 mil reais por mês, em média, não ganha isso, ganha 1.500, porque os outros 1.500 ele repassa para o vereador. Então tem vereador que faz isso no Brasil inteiro, não é só no Recife não. No Brasil inteiro tem vereador que faz isso. Então eu acho que o vereador sério, ele não pode fazer isso. Isso está errado, isso é crime. A rachadinha é crime, é dinheiro público. O assessor ele tem que receber o salário integral dele e trabalhar para a população.
trabalhar para o mandato do vereador, ser um mandato a serviço da população. Né? Então tem muita coisa que o povo não sabe, porque os próprios vereadores não dizem para a população, Isso é verdade. escondem informação. Professor José Luiz, pirrainhas, não é isso? Ou pirraias? Pirraias da periferia. Isso, pirraias da periferia. O que é que o senhor me diz sobre essa história, essa cartilha aqui, esse livrinho, esse livrete? Fale um pouco sobre ele. Esse é um projeto, Fernando, que a gente desenvolve na Universidade Federal de Pernambuco desde 2009. O que aconteceu? Eu, como sou cristão, e eu cheguei na universidade no ano de 2005, comecei a perceber o seguinte: muita gente pobre, muita criança pobre, adolescente, que ficava pedindo para lavar o carro, para vigiar o carro dos professores na universidade. Os professores, muitos ajudam, dão um dinheirinho, deixam a criança lavar o carro. Mas isso não resolve o problema da criança. Professor, só um minuto isso aqui. Beto Andrade está dizendo assim: parabéns ao radialista Fernando Veloso e pela excelente entrevista com o professor Zé Luiz. Queria que o senhor mandasse um alô para ele aqui. Beto Andrade. Grande Beto Andrade, ele é um grande jornalista, é meu amigo e também me ajuda muito na comunicação da nossa pré-candidatura. Beto é um cara valoroso, é um cara da Zona Norte, também aqui da cidade do Recife, e é um grande comunicador, é um cara que brilha e que precisa mais espaço nos meios de comunicação aqui do Recife. Bom, pode continuar sobre a cartilha agora? Sim, esse é um projeto então que a gente apresentou à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, foi aprovado. Agradeço o senhor, viu? E a gente fez o seguinte: não basta eu dar R$10 para um menino, R$20 para o menino lavar o meu carro, isso não vai mudar a vida do menino. O que muda a vida do menino é a escola, é ele ter oportunidade, é ele estudar, passar num concurso público, ter uma profissão, ter uma carreira, ter futuro. Então a ideia do projeto Pirraias da Periferia era colocar esses meninos na escola, porque muitos meninos tinham abandonado a escola porque às vezes a família mandava trabalhar, menino de 10, 12, 14 anos, mandava o menino para trabalhar e tirava o menino da escola, o menino abandonava a escola. Então eu fiz um projeto, uma reunião com esses meninos que ficavam lá no estacionamento da Universidade Federal de Pernambuco, disse o seguinte: todo mundo tem que voltar a estudar. Vocês voltam a estudar e nós vamos ter um projeto esportivo com vocês. Eu acredito que a educação e o esporte ajudam muito a juventude, as crianças. E aí a gente começou a ter atividades esportivas com esses meninos, todos os sábados, e como condição eles teriam que apresentar o boletim escolar para a gente e voltar a estudar. Apresentar o boletim escolar todo final de ano e voltar a estudar. E o projeto deu certo, ganhou mídia, apareceu em programas grandes como no NETV, na Rede Globo, em outras rádios e televisões, e ganhou corpo. Esse ano ele vai crescer ainda mais o projeto, nesse ano. Ele vai ir para 4 bairros, porque até agora ele só atende a Universidade Federal de Pernambuco, a cidade universitária. O meu sonho é que esse projeto chegue para toda a cidade do Recife. Para chegar em toda a cidade do Recife, tem que entrar no orçamento do município, no orçamento da prefeitura. E aí, é por isso também que eu sou pré-candidato a vereador, porque eu quero que esse projeto chegue em todos os bairros da cidade, para atender mais crianças e dê oportunidade para mais pirraias da periferia. Isso, professor Zé Luiz, suas palavras de agradecimento aqui, eu agradeço, quero dizer que as portas da rádio vai estar abertas, eu vou convidar o senhor mais vezes, eu vou ficar no seu pé aqui agora, porque eu gostei muito do bate-papo, viu? Professor Zé Luiz, suas palavras finais aí, e os ouvintes que estão aí ligadinho conosco, né? É uma quantidade imensa que está ouvindo, né? E inclusive tem até alguns estabelecimentos comerciais que estão abertos aqui, tá mandando aqui o zap, tá uma bacana, tá mandando aqui no WhatsApp para mim. E um abraço para todos vocês aí, os patrocinadores, apoiadores culturais aqui da nossa rádio Elohim FM 105.1. Professor José Luiz, as palavras finais. Eu gostaria de compartilhar aqui o meu Instagram, @professor Zé Luiz. Tem um site também, que é www.professorzeluiz.com.br, e minha página no Facebook, Professor Zé Luiz, para quem quiser conhecer um pouco da minha trajetória, da minha história, do meu trabalho e das coisas que eu acredito, as pautas que eu acredito. Prazer enorme ter novos amigos. Então eu diria
que estou muito grato, entende? Já estar aqui na Rádio Elohim, conversando com os ouvintes da Rádio Elohim, estar aqui no Potência Gospel. Fernando, muito obrigado por essa oportunidade, compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, um pouquinho da minha experiência, me faz bem. Espero ter aí ajudado a entender um pouco mais essa diferença entre esquerda e direita. É importante a gente estudar sobre esse assunto, conhecer, isso fortalece a nossa democracia. Mais conhecimento, a gente vai ter mais vigor na hora de escolher o nosso representante. Isso é importantíssimo. E deixar um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Elohim e muito obrigado. Eu desejo uma excelente semana para todos e que a gente saia dessa pandemia do coronavírus o quanto antes e volte a sonhar com o futuro. É isso. O nosso mundo, a nossa cidade do Recife precisa voltar a sonhar e ter esperança. É no que eu acredito. Então, um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Eu sou José Luiz, aqui na Rádio Elohim, no programa Conectados Brasil. Você está ouvindo o programa Conectados, aqui na Elohim FM 105,1. Direção-geral, pastor Alexandre Ferreira. Na comunicação de Fernando Veloso. Fala, Potência Gospel. Beijo no coração, Brasil. Voltamos amanhã, se Deus assim nos permitir. Brasil!